Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast aqui da TVH, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Aqui nós vamos ter um espaço direto para temas e assuntos de seu interesse. E eu não vim sozinho não, viu? Ao meu lado eu tenho minha querida companheira de bancada, representando a classe domiciliar, a Zelinha. Tudo bem, Zelinha? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, César Augusto! Oi, todo mundo de casa! É muito bom poder somar aqui com todos vocês. Incrível, né? E hoje nós vamos falar de um assunto sério, viu, Zelinha? Vamos falar do diagnóstico precoce do câncer infantil. E nada mais apropriado para esse podcast de estreia do que recebermos o médico oncologista Dr. Wilson Cleto. Seja bem-vindo, doutor. Como vai? Tudo bem, César? Tudo bem, Zelinha? Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje para estrear esse novo canal aí de vocês. É uma honra. Incrível, a gente que agradece. E doutor, eu queria saber assim, primeiro, para a gente começar, o que seria o diagnóstico precoce? Bom, o diagnóstico precoce é a descoberta de qualquer patologia, no caso que a gente está tratando aqui do câncer infantil, né? O diagnóstico precoce do câncer infantil é a descoberta do câncer o quanto antes. Logo ao surgirem os primeiros sintomas, com o objetivo de que essa criança esteja em melhores condições, que a gente pegue a doença bem no comecinho, com melhor condição de tratamento, com melhor índice de resposta, e isso tem sido a chave para o sucesso do tratamento do câncer infantil. Doutor Wilson, tudo bem? O senhor já sabe, né? Eu sou a Zelinha. Então, eu queria saber o seguinte, a importância do diagnóstico precoce é porque com o diagnóstico precoce... Então, Zelinha, com o diagnóstico precoce a gente consegue os melhores índices de cura, né? Há muito tempo a gente tinha uma doença bem difícil de tratar, nós tínhamos métodos diagnósticos muito ruins, nós tínhamos um acesso à saúde muito difícil e as crianças chegavam para começar o tratamento já bem cansadas, sofridas, de tanto tempo que ficava com aquela doença crescendo dentro delas sem conseguir descobrir o diagnóstico. E com isso, à medida que a gente conseguiu fazer os diagnósticos mais rápidos e mais adequados, mais objetivos, mais corretos, a gente passou a perceber uma resposta muito melhor no tratamento e um índice muito maior de cura. A gente conseguiu curar muitas crianças com a vinda do diagnóstico precoce. Legal. Doutor, então, qual seria o papel dos pais ou responsáveis das crianças para esse processo do diagnóstico precoce? Os pais são as pessoas que estão mais próximas das crianças, dos filhos, né? São eles que percebem qualquer alteração no comportamento, qualquer queixa de dor, ele sabe reconhecer se aquela dor é uma bobagem, é um mimo, ou se aquela dor é uma dor de verdade. Muitas vezes isso nem é tão reconhecido pelas outras pessoas que estão atendendo a criança. Os pais têm uma sensibilidade, pelo fato de conviverem com os filhos todos os dias, de saber que tem alguma coisa errada. Então, são eles os principais atores no quadro do diagnóstico precoce. É quem soa o alarme, quem instala o dedo e diz que tem alguma coisa que não está normal. O vínculo, né? A vivência que faz com que isso ajude. E sobre sinais e sintomas? Quais seriam eles, que nos ajudaria a identificar mesmo e diagnosticar o câncer infantil? Os sinais e sintomas do câncer infantil são bem variados e muitos deles são sinais muito, muito discretos. Então, não é uma coisa fácil de dar um diagnóstico precoce, por isso que a gente valoriza tanto e se fala tanto em campanhas de diagnóstico precoce. Porque às vezes parece uma coisa boba. É a criança que está com a dor na barriga todos os dias. E muita criança tem dor de barriga, né? É uma criança que tem uma dor de cabeça de manhã cedo, antes de ir para a escola, e muitas vezes fala, está com dor de cabeça porque não está querendo ir para a escola. Então é a criança que começa a ficar pálida e aí já se percebe de uma forma mais objetiva. É uma criança que começa a aparecer manchas no corpo e aí também é mais fácil de perceber, né? Mas muitos dos sintomas são tão inespecíficos que, de novo, a gente está falando aqui da importância de quem convive com a criança, né? Principalmente os pais. É preciso se valorizar o que o pai tá queixando. Porque quando ele fala, meu filho não está normal, é porque não está. Não é porque ele está querendo chamar a atenção de nada.
A gente tem que valorizar e investigar isso. Os sintomas são bem variados. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando falar de cada... Se a gente for falar de cada tipo de tumor, a gente pode falar mais direcionado dos sintomas de cada um. Acho que fica mais fácil. Entendi. O César, então, eu acho que vale a pena lembrar que é muito importante, não só os pais, mas, assim, um avô, né, doutor? Um professor, aquelas pessoas que têm convívio com a gente, ficar antenado aí para ver se acontece alguma coisa de diferente, de anormal. E é por isso que, então, o diagnóstico é tão fundamental para a cura, né? Porque se o sinal é visto, aí a medicina pode entrar para ajudar, não é assim, doutor? Exatamente. A partir da queixa é que nós vamos procurar encontrar a causa. E quais são, assim, os cânceres mais comuns para as crianças, assim, que o senhor trata lá no hospital? É o quê? O do olhinho, do tumor de Wilms, Isso. O tumor dos rins, né, da barriguinha. Então, são vários os tumores infantis e por ordem de aparecimento, assim, o mais comum de todos, que é a leucemia, né? As leucemias são o câncer mais comum da infância. E aí os sintomas mais comuns da leucemia são a palidez, o surgimento de manchas roxas pelo corpo por conta das plaquetas baixas. Falta de apetite? Falta de apetite, pode ser. A criança que fica sempre pegando infecção, que tem infecção de garganta todo mês, que tem infecção de ouvido com frequência, isso pode ser um sinal das leucemias. Em seguida, nós temos como segundo maior frequência dos cânceres na criança os tumores do sistema nervoso, os tumores do cérebro da criança. Esses são um desafio para todos nós, porque são aqueles que eu falei dos sintomas que não são sintomas tão específicos. Então, é uma dor de cabeça que se repete todo dia. São vômitos que ocorrem principalmente pela manhã, diariamente. É a criança que passa a andar de uma forma diferente dentro de casa. É a criança que passa a ter um comportamento diferente do que ela tinha sempre, ou diferente do comportamento tido como normal para uma criança. Tudo isso pode ser reflexo de tumor do sistema nervoso central. Esses são os mais difíceis, tanto pelos sintomas, quanto pela forma de se diagnosticar, onde é preciso um aparato tecnológico maior, como a tomografia, a ressonância magnética, para poder ver dentro da cabecinha e se fazer o diagnóstico do câncer. Esses provavelmente são os tumores que chegam mais avançados para nós. Em seguida, vem os tumores abdominais, os tumores da barriga das crianças, onde a gente destaca principalmente os linfomas, os tumores renais, que é o tumor de Wilms, como o Zelinha falou, o neuroblastoma, que são tumores que surgem em crianças numa idade pequenininha, até 6, 7 anos de idade. E a principal característica dessa doença, o principal sinal que ele apresenta é o caroço na barriga. Então, quem dá o banho da criança, seja a mãe, a babá, a vovó, na hora que está dando banho, que está ensaboando a barriga, ela sente que tem um carocinho ali. E aí ela leva ao médico, o médico vai palpar, examinar, perceber que existe um caroço e precisa investigar. Novamente se lança a mão de métodos diagnósticos de imagem, ultrassonografias, tomografias, né, para poder verificar que existe esse tumor. E em seguida, aí vem uma série de tumores mais raros, que são o que a gente chama de sarcomas de partes moles, que eles podem dar em qualquer lugar do corpo, nas pernas, nos braços, no pescoço, na cabeça, por fora, sem ser no cérebro, né, na parte de tecidos moles da cabeça. Então, esses tumores são percebidos realmente como tumores. São caroços que aparecem difusos pelo corpo, né, e são o principal sinal dessas doenças. E depois vem os tumores oculares, que é o retinoblastoma, que tem aquele sinalzinho já bem conhecido, acho que quase um protótipo das campanhas de diagnóstico precoce, né, que é o reflexo branco do olho, ou reflexo do olho do gato, que às vezes aparece em fotografias, às vezes aparece na hora que o olho está exposto a uma luz mais forte, que também é um sinal precoce do diagnóstico do câncer
ocular da criança. Enfim, nós podemos ter tumor em qualquer parte do corpo, né? O que eu acho que vale a pena a gente enfatizar é sempre que as queixas sejam valorizadas, que isso é uma coisa extremamente... Apesar de ser difícil de acreditar, mas são coisas que são difíceis de ser valorizadas hoje, seja na consulta médica, seja na consulta de pronto-socorro. A maioria desses pacientes vão realmente pelo pronto-socorro, porque é o local onde o sistema de saúde tem a porta mais aberta para receber esses pacientes. Isso precisa ser valorizado e essas crianças precisam ser encaminhadas para um centro onde se faça o diagnóstico de câncer infantil. Wilson, é assim, o que eu estava aqui pensando, eu sou muito estudiosa, eu estudo muito, acho Parabéns. que eu vou ser médica, eu estou pensando. Aí eu fico pensando assim, nós crianças, a gente depende dos adultos, né, para cuidar da gente, porque, por exemplo, uma pessoa adulta, quando tem uma dor, ela já tem aquela responsabilidade, estou sentindo uma dor, vou no médico, mas a criança não tem. Aí o pai é que tem que ficar, ou a mãe, os professores, tem que conseguir enxergar isso na gente. Às vezes é difícil, porque a gente nem sabe que está sentindo dor, às vezes a gente pensa que é outra coisa. É muito difícil isso. É difícil falar com adulto, né, Zelinho? É difícil. A gente está vivendo um tempo difícil de interação de pais e filhos, né? E é preciso que os pais realmente escutem os seus filhos. Tenham tempo para os filhos, né? Às vezes a criança chora, a criança é pequenininha, né? A criança de 1 aninho, 2 aninhos, ela não vai dizer onde que é que está doendo. Ela vai chorar e só. Por isso que eu falei lá no comecinho que é preciso se escutar o pai quando ele diz que tem alguma coisa errada, né? E o pai precisa olhar para o filho e enxergar que tem alguma coisa errada nele. A gente vive num tempo onde as pessoas precisam olhar mais para as outras, né? Principalmente pais e filhos. Nossa, muito bom aprender tudo isso com o Dr. Wilson, né, Zelinha? Tipo, ele é inteligente, né? Dá vontade de aprender. Quanto mais ele fala, mais dá vontade de ouvir. E, Dr. Wilson, eu queria só fazer um pedido mesmo para o senhor falar com o pessoal que está nos ouvindo agora, com as crianças e com os adultos também, falar sobre a importância do diagnóstico precoce e sobre quão bom seria esse processo na ajuda contra o câncer infanto-juvenil mesmo. Isso, a gente está vivendo um boom de informações, né? Um período de descobertas científicas muito grandes e muito tem se falado em medicina de precisão, em medicina diagnóstica mais precisa de nível molecular, de nível genético, que se vai na raiz da doença e com isso se consegue tratar a doença de forma muito mais eficaz. Mas para fazer a medicina de precisão, é preciso que tenha um diagnóstico, que também tem que ser preciso, claro. E no caso da criança, a gente continua a bater na tecla, porque isso se vê todos os dias, a literatura mostra todos os dias, que é importante que a criança chegue cedo. Então, continua sendo a chave para o tratamento da criança com câncer, continua sendo o diagnóstico precoce. Por mais que a medicina evolua, que você consiga tratar a leucemia tipo B, por exemplo, que é um tipo de leucemia que existe, e a leucemia tipo T, de formas diferentes, individualizadas, que eu sei que aquela criança tem uma alteração lá no gene, lá no cromossomo, que torna ela diferente da leucemia de uma criança que está do lado dela, que até o ano passado era tudo igual, e esse ano se descobriu que pode ser tudo diferente, por exemplo. Para eu conseguir tratar essas crianças com uma medicina tão avançada, eu tenho que ter um diagnóstico cedo. Porque não adianta eu ter a melhor medicina do mundo e o paciente chegar para mim com uma doença avançada, desnutrido, já com sangramento. Então, de tudo isso, de toda essa tecnologia, não vale de nada se eu não conseguir descobrir. E a gente só vai descobrir com melhoria do sistema de saúde, com melhoria dos métodos diagnósticos, com facilitação do sistema para que o paciente chegue rápido ao centro de tratamento e principalmente com a valorização e o olhar de quem cuida das crianças. Incrível, é muito bom, né, Zelinha, escutar e aprender com um profissional que demonstra dedicação e amor mesmo à sua profissão. E
Doutor Wilson, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso primeiro episódio desse podcast, viu, galera? Foi muito importante estrear com você. E saiba que as portas aqui do TVGA, aqui do nosso podcast, vão estar sempre abertas. E esperamos o senhor aqui mais vezes, viu? Ok, eu agradeço demais a você, a Zelinha. É sempre muito bom a gente falar de diagnóstico precoce de câncer infantil, porque isso reflete na qualidade de vida, na qualidade da resposta e no índice de cura das nossas crianças, né? Então, sempre que precisar, eu estou à disposição de vocês. Eu quero agradecer aqui, eu estou muito emocionada, assim, me sentindo muito importante de estar aqui. Agradecer ao Cezinha, que está aqui na bancada, agradecer a presença do Dr. Wilson, viu? E é isso, gente. Até o próximo, né? Tu me chama, viu, César? Não, já como você agradeceu a minha presença, eu que quero agradecer a sua presença, Zelinha, minha companheira incrível de bancada aqui no nosso podcast. E, por favor, venha mais vezes. Vamos, hein? Com certeza. E os próximos, diga aí, vão estar incríveis, impecáveis. Então, é isso, galera de casa. Muito obrigado por ter escutado até aqui. E lembrem-se de compartilhar com seus amigos, parentes, enfim, qualquer pessoa, professor. Eu sempre falo nos vídeos de TVGA também, vou dizer aqui também, pode compartilhar com cachorro, periquito, papagaio também, a gente não reclama, por favor. E nós vamos ficando por aqui, até uma próxima e tchau, gente!